Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Vamos dizer pela fé no Filho de Deus. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Vamos declarar a Ele todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. Tu és digno, Senhor, todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. A Ti a honra, a glória e todo louvor, Jesus. Muito obrigado por Tua presença nesta noite. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, pois cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és poderoso, Senhor. Nome sobre todo nome. Colocamos nossa esperança, nossa expectativa nesta noite na Tua presença. Aleluia, aleluia. Vamos dizer: me escutas quando clamo e acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Escutas quando
quando clamo. Escutas quando clamo. Acalmas meu pensar. Acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo. Vem curar, Senhor. Curando todo meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. És o Deus do impossível. Vamos dizer isso. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível, Jesus. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível, Jesus. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em casa. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Cremos em Ti, Jesus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso, creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Poderoso. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. A paz, estamos com vocês nessa quarta-feira. Hoje mais uma live. Já estivemos juntos na segunda-feira com Conversa de Fé. E Deus tem nos abençoado. Amanhã eu volto com uma palavra de milagres no nosso culto de socorro, sempre na quinta-feira à noite às 20 horas. Sexta-feira vai estar conosco o Timóteo, a partir das 20 horas também.
e no sábado o pastor Rogério Belli. Também domingo teremos na parte da manhã e na parte da noite. Eu quero te incentivar a continuar sempre somando na área da contribuição de acordo com as tuas condições. Estamos aí com as nossas contas, que é o Bradesco, o Banco do Brasil e o Banrisul, e também QR Code. Fique conosco, vamos continuar adorando a Deus e louvando, e já voltamos com a palavra. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
Muito boa noite, então, seguimos aqui adorando a Deus, louvando a Deus. Mas nesse momento também eu quero, junto contigo, meditar na palavra de Deus que é a verdade. Então que nessa noite, todos nós sejamos abençoados por Deus, porque com certeza Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Então eu te convido a, como já foi falado, também compartilhe essa live. Agora mesmo pelo Facebook, pelo YouTube, você pode ir compartilhar para que outros também recebam a palavra de Deus, que é a verdade. Quero mandar um abraço a todos queridos que nos ouvem. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, e normalmente nós temos reunião nas congregações daqui de Porto Alegre, né? E aí os irmãos estão ligados na programação, uma reunião de fé, de socorro, de milagres. E com certeza nessa noite, essa palavra que vamos meditar vai impactar a nossa vida e o nosso coração. Então que Deus te abençoe, a todos queridos amados que normalmente congregam e vão até a igreja nessa quarta noite, receba de Deus, seja abençoado. E você que nos ouve, quem sabe pela primeira vez, nunca participou de uma live, de um culto transmitido aí pela internet, você é nosso convidado. E saiba desde já que Deus te ama e Ele vai te abençoar. Então eu te convido, queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos falar sobre um tema que gera vida. Normalmente, quando eu trago uma mensagem, eu peço a Deus que me dê um tema, que me dê, na verdade, um título para essa mensagem. E eu orando em casa, eu senti de colocar ali como título o poder de Deus que dá vida a todos nós. Porque realmente o maior milagre aconteceu já, há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo, Ele morreu no meu e no teu lugar. Mas esse poder de Deus, Ele se estende a todas as áreas da nossa vida. Ele nos perdoa, Ele nos salva, mas Ele também tem poder para nos libertar de tudo aquilo que pode nos machucar e que vem nos apresentar. E esse poder de Deus, Ele é em amor. Então esse poder que gera vida, que dá vida e paz, Ele quer te abençoar. E esse texto aqui nós vamos ler que fala de um homem que sofria há muito tempo e vivia sozinho. Mas no momento que ele viu de longe a Cristo, ali começou uma obra na sua vida. Então vamos ler. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porquinhos viram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos ler até aqui. Nós conseguimos ler aqui uma história de um homem que estava possesso por um espírito maligno. Logo mais, nós vamos ver que não era apenas um espírito, eram muitos outros. Mas esse texto conta a história de um homem que sofria. Um homem que realmente estava sendo guiado por espíritos que queriam só machucar e queriam acabar com a sua vida. Só que no versículo 1 mesmo, nós já vamos ler que Jesus, ele foi
para outra margem do mar. Ele foi para a terra dos Gerasenos, Gerasa, o nome da cidade. Jesus, ele sai da região judaica, ele sai da Galiléia, ele sai dali do povo judaico, da tradição judaica, e ele vai para uma outra região, para uma outra cidade. E essa cidade de Gerasa era onde viviam os gentios. Não era o povo judeu, era um outro povo. E Jesus, ao chegar nesse lugar, que era um lugar pobre, era um lugar que vivia uma opressão espiritual. Jesus, prontamente quando chegou, Satanás já tentou barrar o seu caminho. Logo que Jesus chega naquele lugar, vem aquele homem possesso de espíritos malignos e fala para Jesus: quem tenho eu contigo? Mas aqui no Evangelho de Marcos, Marcos descreve o que acontecia com aquele homem. Por que aquele homem vivia sofrendo? Por que aquele homem vivia só? Aquele homem, na verdade, ele tinha algo que hoje muitos de nós podemos ter: medo. Por que medo? Vivemos uma época difícil, dias difíceis, uma pandemia. Vivemos uma época onde o mundo inteiro, as cidades, as famílias mudaram o seu dia a dia. Nós acabamos de passar por um domingo de Dia dos Pais, onde, quem sabe, muitos não puderam estar com seus pais por serem idosos, e aí sim mandaram só uma mensagem, um vídeo, ou somente ligaram para os seus pais. Ou seja, realmente vivemos um tempo difícil. E muitos de nós têm medo. E eu já ouvi aqui, na semana passada, também, os pastores falando que o perfeito amor lança fora todo medo. O pastor Sérgio falou esse versículo, que o perfeito amor, que é Jesus Cristo, ele lança fora todo medo. Mas o medo hoje impera em várias situações da sociedade. E aquele homem, ele vivia sozinho, e ele tinha medo. Mas ele estava possesso, dominado por espíritos. Ele vivia nas cavernas, ele vivia no lugar de morte, no sepulcro, ele vivia num lugar só, e também aqui diz que ele andava nu, ele já não se vestia, ninguém podia ajudá-lo, as pessoas tentaram ajudar, e as pessoas não conseguiam, as pessoas prendiam ele com cadeias, com grilhões. Grilhões são algemas que prendem as mãos e os pés ao mesmo tempo, mas aquele homem, ele se soltava daquilo. Ele não conseguia ser ajudado, de tão grande era a sua dor, de tão grande era a possessão que havia na vida dele. Mas Jesus chegou, a dor era forte. Além de ter muita dor, ele também se machucava. Aqui diz, no versículo 2 em diante, até o versículo 5, como ele sofria, que as cadeias eram quebradas, porque ninguém tentava ajudar ele, ele não conseguia ficar parado para que as pessoas ajudassem. Mas no 5 diz que ele se feria também com pedras. Ele, além de não conseguir ser ajudado, ele se machucava. Mas de longe, no versículo 6, diz que ele viu a Jesus. Ali começa a mudar a sua história. Esse homem que vivia sozinho, vivia preso, ele vivia no sepulcro, num lugar fétido, num lugar onde havia morte, havia solidão, onde muitas pessoas tentavam ajudar ele, mas não conseguiam, prendiam ele e ele se soltava. Ele deveria ser um homem forte, mas na verdade ele era possesso. Na verdade, ele havia sofrendo muito aquele momento de viver em solidão, e os demônios o aprisionavam, o machucavam e o feriam. Mas ele viu Jesus no versículo 6. Ele viu Jesus de longe. E aí a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele vai no 7, exclamando com alta voz, e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí você vê ali também o próprio demônio, os demônios falando: o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Por quê? Porque isso era uma expressão dos gentios ao falar do Messias, daquele que seria o rei dos judeus. Então aquele homem ali naquela região, que não era o povo escolhido de Deus, era uma região dos gentios, Gerasa, a terra dos gerazenos. Ali, aquele homem, ele
teve uma manifestação de um espírito que o aprisionava, dizendo: que tenho eu contigo, não me atormentes. Ali nós começamos a ver que, além de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele vivia, os demônios não queriam deixar com que ele fosse liberto, que ele fosse solto de tudo aquilo que o prendia e que o atormentava. Mas aí no 8 nós vamos ver algo que acontece, que vem do poder de Deus. No versículo 8, Jesus ordena que ele saia daquele homem. Diz ali: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus não conversa com ele, Jesus não responde para ele que vai ali para fazer algo. Jesus apenas dá uma ordem, que ele saia daquele homem. Aí eu lembro também, quando Deus criou todas as coisas, Deus deu ordem para que houvesse luz e houve luz. Deus criou todas as coisas para que nós todos pudéssemos viver bem e desfrutar da sua criação. Mas lá mesmo nós caímos e erramos. E aí veio algo que nos separou de Deus. Mas aqui Jesus, o Filho de Deus, que estava com Deus lá na criação, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí quando Deus diz que faria o homem, a criatura, nós todos, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus falando a nossa imagem e semelhança, porque ali sim, Jesus estava com Deus. Antes de que tudo existisse, Jesus já estava com o Pai. E aqui Jesus, ele chega diante de um homem que está sofrendo, que está possesso, e Jesus não dá muita trela para ele, ele dá uma ordem: sai deste homem. Só que daí Jesus pergunta o nome dele. Jesus pergunta: qual o teu nome? E aí responde ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui começa também uma batalha espiritual na questão de intimidação. Aqui o diabo queria, quem sabe, intimidar Jesus. Porque há pouco tempo houve uma tempestade que se levantou no mar quando ele estava atravessando com seus discípulos. Satanás sempre tentou barrar o plano de Deus e o propósito de Deus. E aqui ele tenta intimidar o Senhor Jesus, dizendo que eram muitos, legião, porque somos muitos. Ele disse legião porque assim era considerado o império, o exército romano. Legião significava entre 3.000 e 6.000 soldados romanos. Ou seja, ali haviam milhares e milhares de espíritos malignos. Ali haviam uma legião de demônios que tentavam intimidar Jesus. Alguns historiadores, aqueles que estudam profundamente, né, a palavra de Deus, dizem que aquela cidade de Gerasa era muito... ela era uma cidade que tinha muita... me fugiu o termo agora. Ela tinha muitas superstições. E aí dizia-se que quando tu perguntava o nome de uma pessoa e a pessoa dava o nome, aquela outra pessoa tinha poder de comandar aquela pessoa, porque ela poderia ali, né, sabendo o nome dela, guiar a sua vida. Só que aqui, Jesus ele pergunta o nome daquele homem, porque ele queria, quem sabe, que aquele homem que estava possesso lembrasse da sua identidade. Aquele homem pudesse lembrar que ele tinha um nome. E que ele estava assim tomado por demônios, por uma legião, mas ele tinha um nome. E logo mais nós vamos ver que após uma libertação, de um milagre que Jesus fez na vida desse homem, Jesus diz para ele voltar para a sua casa, para a sua família. E aqui, no momento que eles respondem que são legião, eles rogam também para que Jesus tire eles e não mande eles para outro lugar. No versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Aqui também quer dizer para o abismo, para onde Satanás e os seus demônios, quando Cristo voltar, todos vão para o lago de fogo, eles vão para o abismo. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aí no 13, diz que Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aqui Jesus deu uma permissão.
E muitos daquela cidade, depois de ouvirem isso, e os donos dos porcos, que quem sabe estavam lá juntos com aqueles porcos, e viram Jesus permitindo que eles fossem para os porcos, Jesus não sabia o que aconteceria. Ele permitiu por uma única razão, para que aquele homem fosse liberto, para que aquele homem recebesse liberdade, libertação, ele vivesse em paz. Então Jesus disse, então que vocês saiam e vão para os porcos. Só que aqueles porcos, eles ilustraram o que vai acontecer com Satanás. Toda a manada foi despenhadeiro abaixo e caíram no precipício. E aí aqueles que eram donos foram e falaram para a cidade, no 14, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. E aí aconteceu outras coisas. Aquele povo começou a ficar com medo, porque viram que Jesus havia mandado os espíritos, ou permitido que eles fossem para os porcos, mas o povo estava preocupado, porque aqueles porcos ali, eles muitas vezes eram o sustento daquela região, daqueles que tinham os porcos. E aí começaram a ficar com medo. Aí se você ler comigo no versículo 15, diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Ou seja, eles ouviram falar que aquele homem havia sido liberto. Eles ouviram falar que Jesus deu uma ordem para que os espíritos saíssem e permitiu que fossem para os porcos, mas aquilo se espalhou pela região e eles foram ter com Jesus, perguntando a ele assim, mas por quê? Os porcos todos foram mortos, caíram. Por quê? Mas quando eles chegaram, eles viram uma coisa. Eles viram aquele homem que toda a cidade conhecia, porque já tentaram ajudar ele. Nós lemos nos versículos anteriores desse capítulo que a cidade tentava ajudar a prender aquele homem para ajudar aquele homem e ele se soltava. Ele estava endemoniado. Mas aí quando eles chegaram e viram aquele homem que estava endemoniado sentado em perfeito juízo, eles temeram. E aqui é interessante que fala que aquele homem estava assentado, vestido em perfeito juízo. Isso é algo que Jesus faz e que só Deus tem o poder para fazer em todas as nossas vidas. Porque aquele homem, ele já não era digno, porque ele andava seminu, ele andava nu, ele se cortava, ele se machucava. Mas quando Jesus o liberta, quando Jesus dá uma ordem para que os espíritos saiam dele, os espíritos saem na mesma hora. E aquele homem, ele torna a lucidez, a sensatez. Aquele homem, ele agora cai em si. E aí quando o povo vai ver que ele está sentado, quando tu está sentado, você está descansando, você está tranquilo. Você está ali tranquilo, o homem sentado com Jesus. Ele estava, aqui diz vestido, porque antes dizia que ele andava nu, toda a sua moral estava ferida, mas ele estava agora vestido, agora ele estava, também conclui ali o versículo, em perfeito juízo. Agora aquele homem estava totalmente transformado. E aí quando aqueles homens da cidade chegam, eles olham aquele homem assim, eles têm muito temor, eles temeram, porque eles sabiam que aquele homem vivia nos sepulcros, eles sabiam que aquele homem se machucava, eles sabiam que aquele homem gritava e vivia endemoniado, e eles tentavam ajudar e não conseguiam, mas aí eles viram que aquele homem estava em perfeito juízo, e eles temeram. Mas mesmo assim, eles temendo, eles foram para tratar sobre outro assunto, que foi a perda dos porcos. Porque no 16 diz, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, o povo pediu que Jesus se retirasse por medo, que acontecessem outras coisas. E muitas vezes você que está ouvindo e vendo essa mensagem nessa noite, muitos têm medo de entregar totalmente sua vida para Jesus, pensando que vão ter que deixar isso ou aquilo, enquanto, na verdade, Deus quer ser o teu companheiro fiel. Ele quer, com amor, te conduzir a renunciar àquilo que te faz sofrer, aquilo que te machuca. Muitos, quem sabe, não querem virar crentes, ou serem um cristão praticante, de vir à igreja, de conhecer a palavra, porque não querem deixar uma bebida, ou uma comida, ou uma prática, e aí
em vez de pedirem para que Jesus tome a sua vida e entre no seu lar, acabam muitas vezes pedindo que vá embora, porque não querem deixar aquilo que muitas vezes sabem que é errado. Enquanto Deus, Ele nos aceita e Ele nos recebe e Ele nos ama como nós somos, mas Ele não nos deixa como estamos. Ele nos dá do seu Espírito, Ele começa a fazer em nossa vida uma obra, porque Ele começa uma boa obra, como diz em Filipenses, mas o apóstolo também diz, estou plenamente certo que aquele que começou há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Deus vai começar algo na tua vida e Ele vai terminar. Quando Ele encontrou aquele homem, Ele imediatamente deu ordem aos espíritos que saíssem daquele homem. E quando os espíritos saíram, aquele homem, ele pôde descansar, ele foi liberto de todos os seus medos e temores, ele pôde se vestir, ele pôde também estar em perfeito juízo. Porque assim é a obra de Deus na nossa vida. Basta nós ouvirmos a sua voz e abrir a porta do nosso coração, e Ele vem, e Ele toma controle da nossa vida. Mas quem sabe também você pode perguntar, mas pastor, como que eu vou me encaixar aqui nesse texto? Porque eu não sou possesso, eu não estou possesso. Como eu me encaixo nesse texto? Como que eu vou receber a vida e a palavra de Deus para mudar toda a minha história? Muitas vezes a gente acha que algumas histórias não têm a ver com a gente mesmo. Mas se nós formos refletir, quem sabe você está preso a coisas do passado, a situações até mesmo que herdou dos teus pais. Quem sabe a sentimentos, a traumas, quem sabe você sofreu um trauma nesses dias. Ou no passado. E isso tudo está no teu coração. E não é uma coisa ou duas, são muitas coisas. Mas no momento que você entrega a tua vida para Cristo, no momento que você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador com a tua boca e crê no coração, você vai ser salvo. Mas aí começa essa boa obra. Aí começa o trabalho de Deus de te libertar de todos os teus medos, de toda a tua tristeza. Jesus Cristo está vivo e Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te curar. Aqui nesse texto a gente vê uma obra maravilhosa na vida de um homem que andava possesso, de um homem que andava vivendo entre os sepulcros sozinhos. Mas quando ele viu Jesus de longe, teve um encontro com Jesus, a sua vida toda foi transformada. E aí, ele pede algo para Jesus. No 18, ele diz, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Imagina, aquele homem recebeu a vida, ele encontrou Jesus, ele foi liberto, você foi liberta, agora você quer andar com Jesus, e você está convidado, você agora é membro da família de Deus, você é membro do corpo de Cristo. E esse homem pediu para ir com Jesus, mas aquela era uma cidade que Jesus havia entrado pela primeira vez. E Satanás tentou lhe intimidar e não queria libertar aquele homem. Mas aí quando aquele homem estava em perfeito juízo, estava vestido, descansando e quis seguir a Jesus, Jesus disse, não, vai para a tua casa e fala para toda a tua família. Porque aquele homem não tinha mais família, ele não tinha mais juízo, agora ele estava indo de volta para a sua família, porque ele era membro de uma família. Mas ali ele seria o que eu e tu somos hoje, testemunhas do amor de Deus, da compaixão e do amor que Deus teve por nós. Porque nós não merecendo, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que nós não venhamos a morrer, mas também tenhamos a vida eterna. E Deus quer que nós sejamos testemunha, nós nos encaixamos aqui nesse texto dessa forma. Você que já é salvo, você que já conhece a palavra de Deus, você é chamado por Deus a ser testemunha. Você é chamado a falar para os teus familiares, para aqueles que estão com medo hoje, nessa pandemia, nesses dias difíceis, você é chamado para falar do amor de Deus e que é um Deus poderoso, que é um Deus vivo. Agora, se você ainda está sofrendo, você ainda está atado por
pecados, por espíritos malignos. Quem sabe você está sendo dominado, você está possesso. Saiba de uma coisa, Jesus está aí agora na tua casa, e Ele tem poder. Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para te curar se você tem uma enfermidade. Jesus Cristo está vivo. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus diz: eis que estive morto, mas agora estou vivo. Não temas, não temas, eu estive morto, mas agora estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Lá em Apocalipse, Jesus fala isso, que Ele está vivo e que Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é poderoso, não há nada que possa impedir o seu poder. Esse homem quis intimidar os espíritos, dizendo que eram muitos, mas Jesus ordenou que eles saíssem e salvou esse homem, e restaurou toda a sua sorte, deu a ele perfeito juízo, descanso. Jesus tem poder para fazer isso na tua vida nessa noite, mas você tem que crer, você tem que confiar nesse Deus poderoso, você tem que saber que Ele é poderoso e que não há nome que esteja acima do seu nome. Jesus, Ele é o Senhor, e Ele é o Salvador, e Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, e Ele vai te salvar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Não há nada que Ele não possa fazer, não é impossível para Deus em todas as suas promessas, e Jesus, Ele te ama. Então, não deixe mais essa prisão, esse sofrimento te acorrentar. Você precisa saber que é um Deus vivo e poderoso, e Ele vai te abençoar. Por isso eu quero orar contigo agora. Eu quero orar pedindo que essa presença de Deus, que essa palavra de fé que está te trazendo ânimo, que está te animando para que você viva uma vida correta, uma vida cheia do amor de Deus, livre de todo pecado e de toda condenação, para que você seja livre de todo espírito maligno que te atormenta, que te traz solidão, que vem mentindo, dizendo que tu não merece, dizendo que você não quer mais viver. Nessa noite, o poder de Deus, Jesus Cristo te liberta. Por isso agora eu vou orar contigo. Fecha teus olhos, Deus vai te tocar. Há uma presença de Deus, Deus está contigo, Ele te ama e Ele vai te libertar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós oramos, nós declaramos o Evangelho ao poder de Deus, nós declaramos, Senhor, que Tu ama o perdido que sofre, e nós oramos agora nessa noite, amarrando toda a força diabólica, todo intento do diabo, todas as algemas, todos os grilhões são rompidos agora em nome de Jesus, e tu agora seja liberto, seja livre em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus, a vida de Deus vem sobre ti, que nessa noite tu seja liberto, receba a cura, a libertação, que tu receba o teu milagre, que tu seja abençoado, abençoada por Deus, porque Deus te ama, e Jesus Cristo, Ele vem, e Ele te chama, que tu é filho, tu é filha de Deus, Ele te ama nessa noite, e Ele te liberta, porque Ele tem poder, em nome de Jesus. Nessa noite, nós te abençoamos, e declaramos que toda a consagração, que todo o trabalho maligno feito sobre a tua vida, que todo engano, toda mentira, nessa noite está desfeita em nome de Jesus, e que o poder de Deus, que a vida de Deus venha sobre ti, e que tu seja abençoado, e que tu viva o amor e as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus te ama. Deus, Ele é poderoso. E nessa noite, Ele te liberta. Nessa noite Ele te cura, nessa noite Ele te restaura, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque você participou nessa noite junto comigo do manifestar do poder de Deus. Nessa noite, você, junto com todos que são a igreja, estão orando e intercedendo, recebeu um milagre, recebeu a vida, recebeu a Jesus Cristo, que te ama e que não te abandona, porque Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. E amanhã mesmo você pode continuar recebendo desse Deus. Amanhã à noite, quinta-feira, pastor Isaías estará aqui também, da sede da Igreja Encontros de Fé, fazendo uma live e abençoando a tua vida, a minha vida. Então não perca, amanhã às 20 horas, pastor Isaías, na sexta-feira, os jovens, sábado, também temos os cultos das congregações, pastor Rogério Belli, e domingo também voltamos também pela manhã e às 19 horas com as lives. E você pode fazer parte também, se você quer, contribuindo, com amor, com gratidão a Deus. Você vê na nossa tela as contas, né, da igreja, que você pode contribuir com amor, com gratidão no coração, porque esse Deus que te ama, que te liberta, Ele é teu Pai. Então você, com carinho, com gratidão, faz parte do reino de Deus e é grato por tudo aquilo que Ele tem feito.
Então vamos louvar agora a Deus. Vamos pedir que a presença de Deus enche ainda mais o nosso coração e vamos estudar da sua paz e do seu amor, porque o poder de Deus, Ele te dá paz e Ele te abençoa todos os dias. Vamos louvar o nosso Deus.